Medonho Alho Episódio 41. Festival Fantasma, a assombração das almas de papel. Prólogo, o sussurro do passado. Nas profundezas das China antigas montanhas de Israel, onde a névoa se apega às árvores como o sopro dos espíritos, há uma história sussurrada entre os mais velhos, uma história de papel e almas, de vida e morte entrelaçadas. Há muito tempo atrás, numa época em que as fronteiras entre os vivos e os mortos eram mais tênues do que são hoje, vivia um artesão cujas mãos conseguiam extrair vida dos materiais mais delicados. Ele era conhecido simplesmente como o sábio do papel, um mestre da ziza, a intrincada arte de criar efígies de papel. Seu trabalho era incomparável, suas criações eram tão realistas que pareciam prontas para sair de suas molduras e ingressar no mundo dos vivos. Mas o talento do sábio do papel não era apenas um dom, foi uma maldição. Pois a cada pincelada, a cada dobra do papel, ele, sem saber, tecia fios de sua própria alma em suas criações. Os espíritos dos mortos, atraídos pelo calor da sua alma, começaram a refugiar-se nas conchas ocas que ele moldou. No início, eles ficaram em silêncio, contentes em permanecer nas formas delicadas que o sábio havia criado com tanto cuidado. Mas com o passar do tempo, os espíritos ficaram inquietos. Eles estavam presos entre mundos, presos aos formulários de papel que os mantinham cativos. Eles sussurraram para o sábio na calada da noite, suas vozes como o farfalhar de folhas secas, implorando por libertação. O sábio, cego pelo seu orgulho e consumido pela sua arte, ignorou os seus apelos. Ele continuou a criar, alheio às forças obscuras que estava desencadeando. Não demorou muito para que os sussurros se transformassem em gritos. Numa noite fatídica, enquanto a lua estava baixa e vermelha no céu, as criações do sábio do papel surgiram de suas prateleiras. Os espíritos, enlouquecidos pela prisão, assumiram o controle das efígies e buscaram vingança contra seu criador. A cidade acordou com o som do caos. Casas queimadas, plantações murcharam e a outrora pacífica vila foi mergulhada em um pesadelo do qual nunca despertaria totalmente. O sábio, percebendo o horror que havia causado, tentou desesperadamente desfazer seu trabalho, mas já era tarde demais. Os espíritos tornaram-se demasiado poderosos, demasiado zangados. Num último ato de desespero, o sábio ateou fogo em sua oficina, na esperança de limpar o mundo dos monstros que ele havia criado. As chamas consumiram o prédio e, com elas, a vida do sábio. No entanto, mesmo quando o fogo morreu, a lenda não morreu. A história do sábio de papel e de suas criações amaldiçoadas foi transmitida de geração em geração, um conto de advertência sobre os perigos de brincar com forças além da compreensão humana. Os aldeões que sobreviveram juraram nunca mais falar de Ziza, e a arte se perdeu no tempo, pelo menos, era isso que eles esperavam. Mas as lendas costumam permanecer, como a fumaça que permanece no ar muito depois de o fogo ter sido extinto. E numa cidade remota, longe dos olhos do mundo, uma nova geração de artesãos começou a praticar o antigo ofício, inconscientes da escuridão que ainda espreita nas dobras do papel, à espera de ser libertada mais uma vez, pois os espíritos dos mortos não descansam facilmente, especialmente quando foram injustiçados. E aqueles que ousam trilhar o caminho do sábio de papel podem ser assombrados por mais do que apenas memórias. Capítulo 1 – Os fantasmas de Long Street. A história começa na região remota, envolta em neblina Town of Long Street, aninhada nas montanhas de China. Wei Qing, agora com quase 30 anos, retorna à sua cidade natal depois de vários anos na cidade. Long Street mudou, sua comunidade outrora vibrante agora é ofuscada por um ar de decadência e abandono. A loja Ziza do Tio Zan, que já foi o coração da cidade, agora permanece estranhamente silenciosa, com as intrincadas figuras de papel acumulando poeira. Wei relembra boas lembranças de sua infância, especialmente o carinho e a gentileza do Tio Zan, que era como um avô para ele. Mas o Tio Zan de hoje é uma sombra de seu antigo eu, seus olhos antes calorosos agora são frios e distantes. Os aldeões sussurram que o Tio Zan foi tocado pelo outro lado, evitando sua loja e atravessando a rua para evitá-lo. Uma noite, enquanto Wei está acordado, ele ouve sons estranhos do lado de fora de sua janela, sussurros carregados pelo vento, passos que parecem ecoar de forma não natural. Ele espia para fora e vê Tio Zan, movendo-se rigidamente pela rua, o rosto pálido e inexpressivo. Há algo terrivelmente errado na maneira como ele se move, como se seu corpo estivesse sendo controlado por forças invisíveis. Esta visão perturbadora desperta a curiosidade e o medo de Wei, obrigando-o a investigar o que aconteceu com o Tio Zan. Capítulo 2 – Sussurros da Meia-Noite.
Movido por um misto de preocupação e curiosidade mórbida, Wei decide visitar a loja do Tio Zan durante o dia, mas a visita só aumenta o seu desconforto. As figuras Ziza dentro da loja parecem estranhamente vivas, seus olhos pintados brilhando com uma inteligência estranha, quase senciente. O comportamento do Tio Zan é ainda mais perturbador, ele fala frases curtas e enigmáticas, com as mãos tremendo enquanto trabalha em uma nova efígie. Wei percebe que Tio Zan nunca olha diretamente para ele, e, quando seus olhos se encontram, Wei fica impressionado com a profundidade da tristeza e do terror no olhar do velho. Quando Wei sai da loja, ele não consegue se livrar da sensação de que algo o está observando. A sensação fica mais forte à medida que a noite cai, e Wei começa a ter pesadelos vívidos e aterrorizantes de ser perseguido pelas ruas escuras por figuras sombrias. Nestes sonhos, as figuras Ziza ganham vida, os seus corpos de papel movendo-se com uma fluidez não natural, os seus olhos brilhando com uma luz malévola. Numa noite particularmente perturbadora, Wei ouve uma música suave e misteriosa entrando pela sua janela, uma melodia triste tocada em um instrumento tradicional chinês. Atraído pelo som, Wei se aventura para fora e vê Tio Zan à distância, tocando o instrumento enquanto caminha. A música parece acenar para Wei, puxando-o para a loja. Quando Wei chega, ele encontra a porta da loja entreaberta e, lá dentro, as figuras parecem estar dispostas de maneira diferente, todas com as cabeças voltadas para a porta, como se esperassem por ele. Capítulo 3 – O terror à luz de velas. Apesar do medo crescente, a determinação de Wei em descobrir a verdade sobre o Tio Zan só se fortalece. Ele começa a mergulhar na história da cidade, descobrindo uma série de mortes e desaparecimentos misteriosos ligados à loja. Esses eventos, que remontam a décadas, parecem sugerir que a própria loja está amaldiçoada e que o Tio Zan pode ter herdado de seus ancestrais mais do que apenas a arte da Ziza. Uma noite, Wei decide enfrentar seus medos diretamente, visitando a loja depois da meia-noite. Ele se prepara carregando talismãs e amuletos que supostamente afastam os maus espíritos. A noite está assustadoramente silenciosa quando Wei se aproxima da loja, o único som sendo o suave barulho do cascalho sob seus pés. Quando ele entra na loja, o ar está carregado com o cheiro de incenso e de alguma outra coisa, algo nojento, como carne podre. Lá dentro, a loja é mal iluminada por velas bruxuleantes, lançando sombras longas e dançantes pela sala. O coração de Wei bate forte ao perceber que Tio Zan não está em lugar nenhum. Mas então, pelo canto do olho, ele vê movimento. Uma figura de Ziza, esculpida à semelhança de uma jovem, parece se mover ligeiramente, com a cabeça inclinada como se quisesse observá-lo. O terror de Wei aumenta quando ele percebe que todas as figuras na sala estão se movendo sutilmente, suas cabeças girando, seus olhos seguindo cada passo dele. O ar fica mais frio e um zumbido baixo, quase inaudível, começa a encher a sala, um som que parece emanar das próprias figuras Ziza. De repente, a porta dos fundos da loja se abre e Wei é atraído em sua direção, como se fosse compelido por uma força invisível. Ele desce uma escada estreita e rangente até o porão, onde encontra Tio Zan sentado a uma mesa, de costas para Wei. A sala está repleta de ainda mais figuras Ziza, com rostos grotescos e retorcidos. Tio Zan não responde à presença de Wei, com o olhar fixo em uma vela acesa sobre a mesa. Sem aviso, Tio Zan começa a falar em voz baixa e oca, revelando a terrível verdade. As figuras Ziza são recipientes para as almas dos mortos, e Tio Zan liga esses espíritos às suas criações há anos. Mas os espíritos tornaram-se inquietos, furiosos por estarem presos nas suas prisões de papel, e agora procuram vingança. Enquanto Tio Zan fala, as figuras Ziza na sala começam a se contorcer e a se mover, seus membros de papel farfalhando como folhas secas. Capítulo 4 – O despertar dos mortos. Wei foge do porão aterrorizado, mas o pesadelo apenas começou. Nos dias seguintes, a cidade de Long Street é atormentada por ocorrências estranhas, incêndios inexplicáveis, mortes súbitas e avistamentos de figuras fantasmagóricas vagando pelas ruas à noite. Os aldeões são tomados pelo medo, sussurrando que os espíritos foram libertados e agora assombram a cidade. Os amigos de Wei, inicialmente céticos, começam a acreditar em sua história à medida que os eventos sobrenaturais aumentam. Eles se reúnem, buscando a ajuda de um velho sacerdote taoísta que mora em um vilarejo próximo. O padre alerta que os espíritos são poderosos e que buscam vingança pela injusta prisão. Ele concorda em ajudar, mas apenas se Wei e seus amigos estiverem dispostos a enfrentar os espíritos diretamente. À medida que o grupo se prepara para um confronto final, os pesadelos de Wei tornam-se mais intensos, confundindo a linha entre o sonho e a realidade.
Ele sonha estar preso na loja, cercado pelas figuras Ziza, seus olhos brilhando com uma luz malévola. Os espíritos falam com ele nesses sonhos, suas vozes são um coro de dor e raiva, acusando Tio Zan de vinculá-los às suas criações. Capítulo 5 – O Ritual de Sangue e Fogo. O capítulo final chega a um clímax aterrorizante quando Wei e seus amigos, guiados pelo sacerdote taoísta, retornam à loja Ziza para realizar um ritual que irá libertar os espíritos e pôr fim à maldição. O ritual exige que queimem as figuras Ziza em um fogo sagrado, mas os espíritos, agora totalmente despertados, estão determinados a detê-los. À medida que o grupo inicia o ritual, as figuras Ziza ganham vida numa exibição horrível, os seus corpos de papel torcendo-se e contorcendo-se enquanto os espíritos dentro deles lutam para se libertarem. A loja em si parece ganhar vida, as paredes se fechando, o ar denso com o fedor de papel e carne queimada. Os espíritos se manifestam como aparições fantasmagóricas, seus rostos contorcidos em agonia, suas vozes enchendo a sala com gritos de raiva. Numa batalha desesperada, Wei e seus amigos lutam para manter o fogo sagrado aceso, afastando os espíritos com os talismãs e encantamentos do sacerdote. A tensão atinge seu ápice quando a última das figuras Ziza é jogada no fogo, os gritos dos espíritos alcançando um crescendo ensurdecedor antes de finalmente serem silenciados. Epílogo. O epílogo ocorre vários meses depois. A cidade de Long Street está tranquila mais uma vez, mas os acontecimentos daquela noite deixaram cicatrizes profundas. A loja Ziza está fechada com tábuas, as janelas cobertas de poeira, e os moradores evitam até mesmo olhar em sua direção. Wei, agora mudado para sempre pela experiência, reflete sobre o custo do ritual, como ele salvou a cidade, mas com um grande custo pessoal. Ele carrega o peso do ocorrido, assombrado pela consciência de que a fronteira entre a vida e a morte é frágil e que alguns espíritos podem nunca descansar. Enquanto Wei caminha pelas ruas agora abandonadas de Long Street, ele ouve o som fraco e familiar de uma música suave e misteriosa. Ele para, com o coração batendo forte, e se vira para ver uma figura sombria à distância, uma silhueta muito familiar movendo-se lentamente em sua direção. A história termina com uma nota assustadora, com Wei percebendo que a maldição pode não ter acabado, deixando o leitor com uma sensação de negócios inacabados e um horror sem fim que perdura muito depois de a página final ser virada. O fim. Obrigado por assistir ao nosso podcast. Se você gostou da nossa exploração de fantasmas, criaturas míticas e lendas urbanas, por favor compartilhe com seus amigos. Não se esqueça de se inscrever para mais episódios emocionantes. Até a próxima vez, meus amados ouvintes.